E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, o Boge não tá conseguindo segurar a onda e soltou, tá? Que o Japão atingiu a meta de 2%. Já passou de 2%, tá? Eu já havia alertado isso em outros vídeos, por isso que eu peço para as pessoas, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho, para você ficar sempre bem antenado do que está acontecendo. Então eu já havia feito um prospecto aqui que o Japão já havia alcançado nisso. E agora o BOJ e o governo não teve como segurar esses dados. Tiveram que soltar e nisso já deu para você ter ideia. Bateu os 2%? Sim, bateu. Aí o que acontece? O que aconteceu, né? Aconteceu que o BOJ ficou sem desculpa, tá? Para dar pela falta de política e está culpando as empresas agora. Então acompanha contigo aqui, eu vou ler para você aqui o que tem saído, tá? Já para você ter ideia como é que está a mentalidade dos economistas daqui do Japão, do Banco Central japonês, para você se preparar para o futuro, tá? Porque esse tipo de comentário que rola aqui, não meu, tá? Mas o da própria matéria, já dá para você ter uma ideia de como é que vai ser a perspectiva daqui para frente até o final do ano. Tá? Então já vai se preparando aí. A inflação ao consumidor no Japão finalmente atingiu os 2%. Teve matérias que já soltaram que está 2,1%, tá? Então logo logo vai chegar a 2,2% e assim vai. Uma meta ilusória estabelecida pelo Banco do Japão, tá? O Banco Central japonês. As famílias sabem em primeira mão que os preços estão realmente subindo, uma situação que pode ter sido inimaginável anos atrás. Mas o Boge não está convencido e insatisfeito, porque o último surto de inflação impulsionado pelos preços mais altos de energia e commodities, em grande parte atribuídos à guerra da Ucrânia. Em partes, não estou errado. Mas isso já começou, tá? Antes da guerra da Ucrânia. Começou com a alta do petróleo. Culpa dos russos e a parte da OPEP ali, tá? Então quem fala assim, os russos são bonzinhos, como é que se fala assim? Eles estão se protegendo da Ucrânia, ó. Que se lasque, tá? Porque essa parte da OPEP, esse tipo de coisa começou já antes da guerra, tá? E os russos estão na OPEP. Então você não vem com essa ideia, como é que se fala assim, que o russo tá só se defendendo da Ucrânia, não. Que isso aí é conversa para boi dormir, tá? Que eles já estão aprontando faz tempo. Em grande parte atribuídos à guerra da Ucrânia. Não é algo que os formuladores de política esperavam. Bom, realmente ninguém estava esperando. A tarefa assustadora aguarda o Bosch de tornar a inflação sustentável e aceitável para um público há muito enraizado com a mentalidade deflacionária. Bom, isso é fato, tá? Nessa parte o dinheiro no Japão rendia por causa disso, por causa da deflação, tá? Então vem economistas falando, a deflação é ruim, que não sei o que, né? Não gera aumento de arrecadação de impostos. Ó, uma frase que eu sempre escutei, que eu acho ela a mais certa possível, independente de inflação e deflação. Não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. Tá? Igual, por exemplo, você vê que o Japão, eu não vou falar da política atual para ajudar o povo interno, até porque esse dinheiro que eles estão gastando para o povo, esse dinheiro vai voltar de alguma forma. Mas eu falo assim, as políticas que o Kishida está fazendo para ajudar os outros países. O Japão está fazendo doação de tantos milhões. O Japão está fazendo doação de tantos milhões. Esse dinheiro vai e não volta. Vocês entendem a situação? Então é aquela velha história. Não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. É a mesma coisa na minha casa, na sua casa, tá? Em questão de relação a gastos. Se você quer viver de ostentação, você tem que ter uma renda grande. Senão, aquilo vai te detonar. Isso é fato. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, invista o dinheiro. Tá? Não deixa dinheiro parado. Sempre faça investimentos, nem que sejam pequenos. Mas é de grão em grão que a galinha enche o papo. Tá?
Mas é aquela velha história. Como eu sou apenas um youtuberzinho, eu falo assim, tá falando besteira. Aí que tá, né? Mas continuando. Isso juntamente com a lenta recuperação econômica do Japão, dadas as consequências do coronavírus. A taxa, a probabilidade a nenhuma mudança de curto prazo na política das taxas ultra baixas do BOJ. Então já dá para você ter ideia que o BOJ não vai mexer nada. Mas o Japão vai dar uma melhoradinha a partir do mês que vem, tá? Quando o turismo começar a fluir um pouco melhor aqui no Japão. Isso vai melhorar? Vai melhorar um bocado. Para muita gente isso vai melhorar. Tá? Por quê? Mais empregos, mais fluxo de mercadorias e etc. Só que, se não conterem a alta do... Como é que se fala? Das commodities aqui no Japão, entre aspas, tá? Porque isso aí não tem como controlar isso, porque depende de outros países. Mas a taxa do iene, se não der uma controlada nisso, por um lado vai melhorar, só que por outro lado vai degringolar. Por que que eu falo esse tipo de coisa? As empresas, elas estão comprando menos, tá? Menos produtos de fora. E o que acontece? Menos produtos de fora, entrando no Japão para abastecer o povo, vem a velha lei da oferta e demanda. Aí o que acontece? Vai aumentar os preços aqui dentro, pela, entre aspas, pela competição pelos produtos. Entende? Por isso que um ano passado a Toyota, por mais que deu aquele problema de falta de peças, que eles trabalharam menos, etc., né, falaram de vendas, houve ganhos astronômicos. A Honda a mesma coisa, houve lucros astronômicos nas empresas automobilísticas aqui no Japão. Independente, ficou tantos dias parado, ficou tantos dias fechado, não houve produção de tantos dias. Basicamente, se for ver isso para uma empresa, é ruim. Por quê? Ela não está produzindo, ela não manda produtos para fora. Só que aconteceu o contrário. Ela fechou alguns dias, não estava mandando produto para fora e ainda assim os lucros estavam aumentando. O que é isso? O que aconteceu? Menos trabalho, mais vendas na parte lucrativa, né? Aumento de preços. Então já dá para você ter uma ideia da tendência que vai ser daqui para frente. O BOJ espera que a inflação das commodities seja apenas temporária. Sim, é uma coisa que eu sempre falei, vai ser temporário? Vai ser temporário. Só que não se sabe por quanto tempo. Como eu sempre falei nos outros vídeos também. Por mais que a guerra acabe hoje, a Rússia está passando por sanções. E aí? Por quanto tempo vai durar essas sanções na Rússia? Porque se acabar a guerra hoje, as sanções não vão sumir. Isso é fato. Então, dependendo, vai continuar galgando. Só para vocês terem ideia, tá? Diz a Finlândia que a Rússia cortou o fornecimento de gás para a Finlândia, depois que ela entrou com o processo dela para adesão na OTAN. Tá? Então tem muita coisa assim que vai piorar nos outros países, vai dar uma degringolada, a mesma coisa aqui no Japão. Tá? Então já dá para você ter ideia que muita coisa assim vai ser realmente penoso daqui para frente. Não estou falando assim, Shoganai, tá tendo inflação? Tá tendo inflação. Aí vem aquele sentimento de amortização. Shoganai, não tem o que fazer, vamos viver desse jeito. Tem algumas coisas que dá para fazer, tem algumas coisas que dá para fazer para melhorar a vida. Tá? Mas vai de cada um. Por quê? Daqui para frente, tá? Você ainda tem os impostos, tá? Sobre o salário. E geralmente são impostos altos que vem daqui para frente. Isso dependendo da pessoa também, entra no ano que tem que renovar o chaquém do carro e etc. Então tem muita coisa que leva-se em conta que o próprio BOJ não tá levando em conta. Tá? Então, vida que segue continuando. Mas economistas dizem que o núcleo da inflação ao consumidor permanecerá acima dos 2% pelo resto do ano, arriscando uma forte deterioração do sentimento das famílias. É aquilo que eu estou falando. Tá? Dependendo, as empresas comprando menos de fora para tentar obter mais lucros, vai entrar a velha história da oferta e demanda, preço subindo, e já viu, né? O problema com a inflação
mais recente é o preço dos combustíveis e os custos dos produtos alimentícios, essenciais para a vida cotidiana, estão subindo mais rapidamente do que outros itens, os velhos commodities. Um potencial salvador é que o BOJ e os economistas chamam de poupança forçada, ou trilhões de ienes, que provavelmente se acumularam devido às restrições impostas pelo coronavírus. Porque o dinheiro pode servir como um amortecedor a curto prazo. Para longo prazo, um crescimento salarial mais robusto é uma obrigação, dizem os economistas. Então você vê que a partir daqui, eles já estão começando a jogar a culpa nas empresas. Porque eles estão falando assim, o seguinte, o resumo da ópera. Pessoas que têm poupança vão usar essa poupança para segurar a onda. Só que vai chegar uma hora que essa poupança não vai dar conta, porque está subindo mais rápido que o salário. E nisso vai chegar uma hora que o salário não vai dar conta e as empresas vão ter que aumentar os salários das pessoas. Então, a culpa dessa política, então, basicamente, não é do BOJ, é das empresas. Então, você vê que o BOJ está jogando a culpa para as empresas em relação à inflação. Tá? Então, aguenta. O sentimento do consumidor já está piorando e as perspectivas de inflação estão subindo no curto prazo, disse Toru Suehiro, economista sênior da Daiwa Securities. A inflação vai acelerar mais rápido do que os outros, isso é fato. Tá? O núcleo de índice de preço ao consumidor do Japão, excluindo itens voláteis de alimentos frescos, saltou para 2,1% em relação ao ano anterior. Tá? Você vê que se colocasse esses dados dos itens voláteis, alimentos frescos e etc., esse número estaria muito maior. Por isso que eu já havia alertado vídeos, matérias antes, que esse número já tinha ultrapassado. Mas você vê que eles tiram certos dados para dar aquela camuflada. Vamos ganhar tempo, vamos ganhar tempo. Só que nessa de ganhar tempo já passou-se o tempo. Por isso que eu já havia alertado vídeos antes. Né? Mostrar os dados do governo. O indicador de inflação acelerou de 0,8% em março, em meio aos preços mais altos das commodities, e à medida em que o efeito anual dos planos de dados móveis mais baratos começou a se dissipar. O que isso quer dizer? Que planos de internet estão começando a subir. Então, tomar cuidado, né? Principalmente assim, eles falam assim, dados móveis mais baratos. Então, parte de internet, no caso assim, dos telefones celulares. Tá começando a subir o preço também da internet. Exceto por um período do ano entre 2014 e 2015, em que o núcleo do IPC, no caso o índice de preço ao consumidor, ficou acima dos 2% devido ao aumento de impostos do consumo de 5% a 8%. Foi a primeira vez que o número superou os 2% desde que o governador Haruhiko Kuroda assumiu o comando do Banco Central japonês e lançou uma poderosa flexibilização monetária de 2013. Sim, aconteceu isso porque quando anunciaram o aumento aqui no Japão de 5%, todo mundo, de 5% para 8%, todo mundo saiu correndo para comprar as coisas. Foi um auê naquela época, para estocar. Para quê? Para amortizar esse aumento há um certo tempo na casa das pessoas. Por isso que eu sempre falo, deu aumento de preço, compre as coisas para amortizar esse aumento durante um certo tempo. Porque senão você vai, para quem tem, principalmente para quem tem comércio, aqui no Japão, restaurante, esse tipo de coisa, você acaba tendo que passar esse aumento mais rápido para os seus clientes. E nisso corre o risco de quê? Do cliente ir para o outro concorrente, etc. Por causa desse tipo de coisa. O concorrente está com preço mais baixo, então eu vou lá. Isso é fato, acontece. O Conselho de Política do BOJ admite que o Japão verá inflação em torno de 2% nos próximos meses, embora um aumento no índice de preço ao consumidor diminua para 1,1% a partir de abril do próximo ano, quando o mandato do Kuroda, chefe do Banco Central japonês, vai terminar. Então você vê que o povo está doido para o Kuroda sair fora, porque ele não está fazendo bosta nenhuma, desculpa o termo. A economia do Japão está se recuperando, mas enfrenta pressão
descendente dos preços mais altos das commodities. Eu não entendi isso, o que ele quer dizer. Porque se o Japão está se recuperando, mas enfrenta pressão descendente, esse aqui, está caindo, dos preços mais altos, não faz lógica. O preço está subindo. Por isso que eu falo que o velho está gagá já. Como é que se fala assim? Está na hora de arrancar o Kuroda. Já é outra coisa que eu já vinha alertado em outros vídeos. Enquanto não mudar essa política, ele não sair fora, não vai melhorar esse tipo de coisa. Sob tais circunstâncias, não há nada importante do que apoiar firmemente a atividade econômica com uma poderosa flexibilização monetária, disse Kuroda em uma sessão parlamentar antes da divulgação dos últimos dados da inflação. Presta bem atenção na frase que ele falou agora. Tá. Os salários devem aumentar mais para que as famílias possam tolerar mais aumentos de preços e a tendência inflacionária possa se tornar mais sustentável, disse Kuroda. Então já dá para você ter ideia que ele está culpando as empresas pelo que as famílias estão passando, porque as empresas não estão aumentando os custos, mas é aquilo que eu já havia explicado antes. As commodities subiram muito rápido. As empresas, elas têm que absorver aquilo muito rápido, e para absorver aquilo ali tem que fazer o quê? Para a empresa não quebrar? Corte de custos. E você acha que as empresas nesse momento vão aumentar o salário das pessoas? Vão aumentar, mas muito pouco, não a ponto de chegar a acompanhar a inflação. Então já dá para vocês terem ideia que muita coisa está acontecendo. É a mesma coisa, principalmente assim, ainda a situação ainda piora para quem trabalha de hackém, de empreiteira. Porque dependendo, esse aumento pode até sair, mas a empreiteira ela pode abocanhar aquele aumento e continuar com o mesmo valor salarial. Nada garante que houve um aumento da empresa para a empreiteira e a empreiteira repasse aquilo. Verdade seja dita, não adianta querer tapar o sol com a peneira. Eu sei que vai ter muito tantocho aí que vai me xingar por causa desse tipo de coisa, mas é fato. Porque você vê cada empreiteira fazendo cada política que é a coisa de doido. Só para vocês terem ideia, tá? Tem empreiteira que ela cobra a taxa de gorreacoen para fazer um depósito de um vale. A taxa de depósito do banco, que o banco do correio cobra, é de 110 ienes. Antigamente nem cobrava. E ainda assim tinha empreiteiras que já cobravam essa taxa de gorreacoen. Então já dá para você ter ideia de como as empreiteiras elas querem arrancar dinheiro do funcionário. Isso é fato. Tá? Quanto mais desconto ela puder conseguir colocar em cima daquilo ali, acontece. Agora você sabe que tem muita gente que reclama das contas de luz, gás e etc. Por quê? A conta ela não vai direto para o funcionário, ela vai para a empreiteira vai fazer o abate ali, tá? E depois ela mostra para o funcionário. Só que naquele abate, nada garante que aquele abate que a empreiteira fez é o real do apartamento dela. Vocês entendem a coisa? Então, tem que ser precavido. Não adianta querer tapar o sol com a peneira e falar assim, aqui é uma coisa mais honesta. Prova. A partir da hora que me provar que é honesto, beleza. Só que tem que me provar com provas, no caso assim, fatos. Se não provar com fatos, e você vê que determinadas pessoas tentam fazer economia, e a desgrama das contas não para de subir, no caso assim, de luz e gás. E aí? Então, por isso que eu falo, aqui em casa eu consegui dar uma segurada, eu segurei. Já tem 2 meses que eu estou segurando a conta. A conta não está subindo, mas eu tomo uma série de medidas, até espartanas. Quando minha esposa está em casa é uma coisa, mas comigo, aqui, eu tomo até medidas espartanas comigo aqui para poder segurar a conta. E deu certo. Mas é aquela velha história. Se você achar que a vida tá boa lá, vão ter, siga em frente. Caso contrário, você vai ter que absorver esses aumentos de alguma forma. E nisso você vai ter que tomar decisões e ações, tá? Não basta só as decisões, tem que tomar ações. Se você não fizer algo, nada vai mudar na sua realidade, tá? Então, você tem o poder de mudar a sua realidade, então só depende de você, tá? Mas continuando. O Japão está em uma fase crítica, dizem os economistas. Bom, faz tempo, tá? Há um ponto
de interrogação sobre se os consumidores podem suportar os preços mais altos que apertariam seus orçamentos. Tem pessoas que já estão no limite. Naoko Ogata, economista sênior do Instituto de Pesquisa do Japão, disse que é inevitável a perspectiva de aceleração da inflação daqui para frente. Mas chamadas economias forçadas no valor de 20 trilhões de ienes, o que daria 156 bilhões de dólares, tá? E subsídios governamentais para amortecer o impacto negativo dos custos mais altos de energia, ofereceriam alguma ajuda. É paliativo. Tá? Desde que uma família trabalhadora de 2 pessoas ou mais tenham cerca de uma renda de 500 mil ienes em poupança forçada, eles podem absorver o golpe estimado de menos 100 mil ienes por ano da inflação recente, disse Ogata. O Ogata está meio viajando na realidade, tá? Porque dependendo, né, da família de 2 pessoas ou mais, dependendo da moradia dela, ela vai ter mais de um ar-condicionado. Tá? Dependendo do carro que ela tem, vai ser um carro grande. Então você vê que as coisas estão subindo de forma vertiginosa. Então se a pessoa não saber fazer uso do ar-condicionado, você pode ver que o meu está desligado agora. Então eu trabalho com o meu ar-condicionado de tempos em tempos. Ah, mas japonês, se você deixar ligado o motor direto, vai dar uma economia. Sim, só quando o calor estiver muito bombando. Enquanto estiver ameno, você consegue fazer esse controle. Mas é claro, você não pode deixar as portas abertas, janelas arreganhadas. Você tem que procurar manter aquele ar frio o mais tempo possível ali. Até porque também, a partir da hora que o motor funciona, é a hora que ele está soltando. Na hora que o termostato, no caso, o termômetro do ar-condicionado, ele vê que abateu certa temperatura que você programou, ele vai parar. Mas se você deixar uma janela, uma porta aberta, o fluxo vai embora. E aquilo não para de trabalhar. E o motor está lá. Então já deu para você entender que existem muitas ações que as pessoas podem fazer para economizar. Fato. As chances são de que o Japão não volte aos dias de deflação, nem experimente mudanças em direção à boa inflação, apoiada por um robusto crescimento salarial, acrescentou. Então você vê que os economistas do Japão estão batendo em cima também, tá, das empresas. Se as empresas não aumentarem os salários, não vai dar. Só que é aquela velha história. Chega uma hora que a empresa não vai aguentar ficar dando aumento de salário. Isso é fato. Porque as empresas, elas têm as custas dela. Não é só comprar material, botar o peão para trabalhar e vender aquilo ali e pagar o salário. Não, ele tem impostos a pagar, ele tem certas coisas a fazer. A coisa não é assim, tá? Igual, por exemplo, uma máquina quebrou. A empresa ela precisa substituir aquela máquina dependendo. E uma máquina dependendo custa milhões. Só que os economistas, eles não veem esse tipo de coisa. Aí é a hora que a empresa, se ela não tiver um caixa, ela vai ter que fazer o quê? Um empréstimo para poder repor aquela máquina. E aí? Aí, com aumento de salário, commodities subindo, com empréstimo nas costas para cobrir aquela máquina que quebrou, que ele teve que comprar uma outra, vem aquela velha história que eu falo para você. Não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. É a mesma coisa com essas políticas do governo japonês e etc. Então eles vêm culpando as empresas. Ah, as empresas não dão aumento. Sim, mas e a sua política? O que você está fazendo de bom para o povo para poder fazer o dinheiro circular aqui dentro? Em vez de soltar o dinheiro para fora. Ah, tô dando dinheiro para a Ucrânia. Ah, tô dando dinheiro para a vacina do Covid para os outros países. Tô dando, tá? Então, porque isso aconteceu. O Japão doou várias vacinas, só que vários milhões de vacinas. Só que esse vários milhões de vacina saiu dinheiro da onde para comprar? Vocês entendem? Então tem várias políticas que tem que fazer um julgamento macro. Você tem que fazer uma análise macro ali. Não é com a coisa micro não, porque senão você deixa certas informações de lado e não bate. E nisso que não bate faz uma análise errônea.
Embora o BOJ mantenha a inflação liderada pelas commodities, né, no caso assim, ele acha que não vai durar, o vice governador, no caso assim, do BOJ, tá? O vice-presidente do BOJ ali, Masayoshi Amamiya, disse recentemente que as famílias poderiam mudar a maneira de como vêm os preços. O famoso Shoganai, tá? Shoganai, não tem jeito, então vamos assim mesmo, foda-se, toca-se a vida. Não é assim que a coisa banda, que a banda toca, porque dói no bolso, né? Em uma pesquisa do gabinete em abril, quase 94% dos entrevistados, ou famílias com duas pessoas ou mais, disseram que os preços aumentarão, tá? Continuarão aumentando a partir de agora. Mais da metade do grupo espera que os preços subam 5% ou mais. Então você vê que o índice de preço ao consumidor, aquele sentimento, tá? Do consumidor e etc., deteriorou no Japão. Você vê que eles esperam tendências de mais aumentos ainda. Tá? A inflação pode se tornar uma questão quente no próximo período que antecede a eleição da Câmara dos Conselheiros em julho. Tá? O ano passado teve da Câmara Baixa, esse ano vai ter da Câmara Alta. Já que os consumidores podem sentir que os preços estão subindo muito mais rápido do que o valor do índice de preço ao consumidor sugere. O primeiro-ministro, Fumio Kishida, que dá grande importância à distribuição de riqueza, só se for para os ricos, porque eu não vi nenhuma medida decente agora para o povo, tá? Está pedindo aumentos salariais mais agressivos por parte das empresas que se recuperaram das consequências do coronavírus. Então você vê que até o próprio Kishida está mandando as empresas aumentarem os salários, porque eles estão culpando as empresas pela inflação, tá? Eles não estão vendo a situação como está e aumentaram a taxa de juros do Banco Central. Mas os sindicatos obtiveram um aumento de 2,1% nos salários em relação ao ano anterior, durante negociações da primavera deste ano, com a administração de acordo com a contagem de maio feita pela Rengo, a organização do Japão para os sindicatos. Tá? Só que é aquela velha história, esse de 2% não são para todas as empresas que conseguiram esse aumento de 2%. Para quem acompanha a política aqui no Japão, viu que é só para algumas empresas, não são para outras. Tanto que, aquilo que eu falo, por mais que dependendo da empresa dê aumento de salários, não quer dizer que a empreiteira vai repassar esse aumento de salário. Tá? Então, já dá para você sacar que tem muita coisa aí que vale a pena estudar japonês e virar Shain? Vale a pena estudar japonês e virar Shain. Tá? Porque você vê que dependendo da empresa, ela vai repassar, a empresa vai dar aumentos, fora aquela ajuda de TAT, que é aquela ajuda fora do salário financeiro, tá? Que tem a ajuda de custo de saúde, combustível e etc. Que muitas empreiteiras não dão. Então, shoganai, como é que se fala assim? Se você não estudou japonês, tá na hora de começar, tá? Porque você vê que é uma tendência daqui para frente. É o primeiro aumento de mais de 2% em 3 anos, mas o crescimento salarial é mais lento entre as empresas menores. É aquilo que eu falo, uma empresa menor, dependendo, ela trabalha com a margem de lucro dela no limite. Então, se entra uma quebra de uma máquina, por exemplo, aquilo já sai do limite dela, ela já começa a gastar mais do que ela ganha. E nisso que ela vai ter que fazer corte de gastos de alguma maneira para equilibrar aquilo ali, senão a empresa quebra. Fato. A ausência de um forte crescimento salarial torna o Japão diferente dos Estados Unidos. Vou ler de novo. A ausência de um forte crescimento salarial torna o Japão diferente dos Estados Unidos, onde a taxa atingiu os 8%. E o Fed, o Federal Reserve, está lutando para domá-lo, aumentando as taxas de juros, coisa que o Japão não está fazendo. Tá? Então você vê que o BOJ ele culpa as empresas, mas ele mesmo não está fazendo nada para melhorar. Por isso que eu falo assim, que pelo menos 70% a 80% dessa nhaca que está acontecendo no Japão aqui em relação a aumentos, a inflação é culpa do BOJ. Isso é fato. Tá? O BOJ não tem escolha a não ser manter sua política monetária
porque não obteve sucesso em atingir a meta da inflação da maneira que deseja. É aquilo que eu já havia explicado também. Eles mantêm o pensamento de 15 anos atrás. Quando vem uma coisa dessa, eles não conseguiram se atualizar. E diz o que aconteceu? Manteve pensamento de 15, 20 anos atrás. E nisso está achando que está certo. Só que os tempos mudaram. Se as pessoas não se atualizam, ficam para trás. E é a mesma coisa que aconteceu. Se o Japão não se atualizar nisso aí, ele vai ficar para trás. Principalmente agora, entrou já está em vigor o OSHA. Tá? O que acontece com o OSHA? É um tratado de livre comércio com vários países. Tá? E dependendo desses tratados, os impostos de importação e exportação são zero. Então o que acontece? Vai se vender mais a imposto zero, ou vai se importar mais a imposto zero, de acordo com o país. Só que com essas altas do commodities, importação a custo zero, o que acontece? Foi aqueles números que eu mostrei tempos atrás, que o próprio governo japonês soltou. Ele importou muito mais caro do que exportou, quase o dobro do valor. Ele importou com um preço quase o dobro, quando ele exportou com preço pela metade. Então já dá para você ter ideia que o Japão está perdendo dinheiro, ele está perdendo em vez de ganhar dinheiro. Então não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. E aí? Lê de novo. O BOJ não tem escolha a não ser manter sua política monetária, porque não obteve sucesso em atingir, não tem escolha, né, a não ser manter sua política monetária, porque não obteve sucesso em atingir a meta da inflação de maneira desejada, aquilo que eu expliquei antes, disse Suehiro, economista do Daiwa Securities, acrescentando que as tendências de preços básicos não mudou sem o efeito dos preços mais altos das commodities. Né? Então já dá para você ter ideia. Né? Vou até ler de novo aqui. Acrescentando que a tendência de preços mais baixos, de preços básicos, não mudou sem o efeito dos preços mais altos das commodities. Por isso que eu falo. Com essa história do Ocean, etc., já vê que a caca está lascada. Pode chegar a hora para o BOJ refletir sobre cerca de 10 anos de política monetária, já que o mandato de Kuroda está chegando ao fim. É aquilo que eu estou falando. Tá com pensamento de 15 anos atrás, pô. Se não mudar esse pensamento, não vai crescer. Por mais que o Kishida, eu vou fazer distribuição de riqueza. Sim. Como que você vai fazer distribuição de riqueza? Se o Japão está no vermelho. Não tem como. Ele vai sair dando dinheiro para a pessoa? Não tem como. Ele só está dando agora porque também está tendo uma eleição da Câmara. Vai ter eleição em julho agora, então ele tem que fazer bonito, porque senão o partido dele e a coalizão se lascam. Tá? Se a oposição ganhar poder ali, por mais que o Kishida ganhe na Câmara Baixa, ele perde na Câmara Alta. E nisso ele se fode. Tá? Então, uma coisa que ele não pode deixar fazer. Só que nessa brincadeira toda, muita água vai rolar debaixo dessa ponte e os preços vão continuar subindo, porque o Japão não está tentando fazer nada para segurar. Infelizmente. Tá? E com essa política do Kishida de dar dinheiro, dar dinheiro, dar dinheiro, dar dinheiro, o negócio é ver que ele deu uma burra do dinheiro agora para a Ucrânia. Diz que é empréstimo, só que por quanto tempo? E aí? Até porque a Ucrânia está toda detonada. Ela não vai conseguir pagar o Japão tão cedo. E nisso praticamente o que você pode considerar? Que o dinheiro foi dado. Olha, só para vocês terem ideia, nesse final de semana saiu uma matéria com os refugiados aqui no Japão, refugiados ucranianos aqui no Japão. Eu vi aquilo, eu passei raiva. Eles estão levando os refugiados ucranianos para vestir kimono. Tá? Kimono aqui no Japão, dependendo do kimono, é caro. Então, para passear, para vestir kimono e etc. Quantas pessoas aqui no Japão que já vieram para cá nunca vestiram um kimono na vida? Trabalhadores. Aí agora os refugiados estão passando por isso. É aquilo que eu sempre falei, tem que ajudar os refugiados? Tem que ajudar os refugiados. Não nego. É bacana ajudar os refugiados, mas existem maneiras de ajudar os refugiados. Não é dessa forma. Você vê que o Japão está dando dinheiro, tá, todos os meses, independentemente do refugiado trabalhar ou não. Tá.
Se o refugiado quiser ficar há um ano no Japão, aí ele precisa trabalhar. Caso contrário, o visto parece que é aquele o mesmo tempo de permanência do visto de curto prazo do Japão. Caso contrário, ele vai poder trabalhar aqui e ficar um ano. E ganhando esse dinheiro do governo. Tá? Você vê que a prefeitura de Guma está dando dinheiro também. Então você vê que o refugiado ucraniano em Guma, ele ganha duas vezes, tá? Do governo japonês e do governo de Guma. Da prefeitura de Guma. Isso, se ele trabalhar, ele vai ter uma terceira renda. E aí? Vocês acham que esse tipo de coisa é certo? Existe maneiras de ajudar os caras. Não estou falando que não é para ajudar. Só que tem maneiras para se ajudar. Enquanto muita gente aqui no Japão, até os próprios japoneses estão se lascando de verde e amarelo, tem uns que estão bonitos, vestindo kimono. E aí? Tá. Mas, vida que se segue, né? Já vou finalizar por aqui, tá certo? Porque 35 minutos de vídeo já ficou compridão demais. Espero que você não se revolte, tá? Com essa política do bode, mas vai ser a tendência do Japão aqui para frente, daqui para frente. Então, se você está vindo do Brasil para cá trabalhar, se prepare para os aumentos, tá? Se você já está aqui, faça alguma coisa para amortecer seus gastos, porque senão você vai se lascar. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho, tá? Para você receber as notificações do que está acontecendo aqui no Japão e o que vai ser tendência daqui para frente. E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!